Vai chover sobre o teu povo nessa noite. Vai chover sobre o teu povo nessa noite. Vai chover sobre o teu povo, aleluia, nessa noite. Vai chover sobre o teu povo nessa noite. Jesus vai chover sobre o teu povo nesta noite. Aleluia. Tu conheces o coração seco. Tu conheces o coração que está como um deserto. Vai chover essa noite. Inunda a terra seca. Aleluia, isso, levante essa voz. Clame a Ele. Aleluia. Aleluia. Clame a Ele, igreja. Aleluia. 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 Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, vai visitando, visita tuas filhas, os teus filhos, vai visitando, Espírito Santo. Essa é uma noite de resgate daquilo que ela perdeu, daquilo que ele perdeu. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor disse a Davi, vai, porque tudo resgatarás. Ah, Senhor, vai, porque tudo resgatarás. Aleluia, Espírito Santo, vem com a tua graça nesse lugar. Vem com a tua unção nesse lugar, aleluia, aleluia.
De passear nessa noite.
Aqui está o povo que clama pelo teu santo nome. Aqui está o povo que te suplica, Senhor, te clama por um mover, Senhor, pelo teu sobrenatural sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, então em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, venha tocar, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Espírito, liberdade. Aleluia. Como é que é a sua mão? Te adoramos. Diga que você ama o Senhor. Te adoramos. De novo. Olha pra mim. Te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver onde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Cante bem forte, Rei dos Reis. Rei dos reis e Senhor, declara que é para você. Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Senhor, que a sua vida é Jesus. A tua vida pertence ao Rei Jesus. Declaro nessa noite que a tua vida é do Senhor Jesus. E nada, nenhuma circunstância há de parar. Nenhuma circunstância há de te parar, porque a tua vida tem um dono. Nós temos um dono, Jesus Cristo. Pra te adorar,
Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele está no nosso meio, Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos começando essa semana, nossa primeira semana de oração desse ano de 2026. E eu sei que na ceia, domingo, a gente apresentou, eu já falei várias vezes, a gente apresentou aqui o projeto de jejum. Eu sei que é muita coisa, mas não importa muito agora. O que importa para agora é que nós estamos, como igreja, jejuando uma vez por semana, ok? Por enquanto, o que importa, pastor, é muita informação, eu sei, mas não tem que guardar tudo. Por enquanto Deus está nos convidando a resgatar coisas preciosas que nós perdemos dentro do coração, no nosso lar, em casa ou na igreja. E nós queremos, como igreja, algumas pessoas já jejuam, eu sei disso, mas vão continuar, mas outros não. Então nós queremos, não que o pastor Patrick jejue, o pastor Marcelo jejue, não o Marquinhos, não. É a igreja jejuando. Então você vai escolher um dia da semana e você vai jejuar o Senhor. Não precisa ser o dia inteiro, pode ser abrir mão de um café, ou de um almoço, de um jantar, ou de um lanche, e buscar ao Senhor. Pastor, eu não sei como fazer porque eu tomo remédio, sou idoso. Procure a mim, procure a pastora Meire, procure o pastor Marquinho, ou o pastor Sérgio Fraga, o próprio pastor Marcelo Matias. A gente vai te orientar, porque eu disse no domingo, jejum, atenção, não nos torna merecedor de nada, ok? Não é porque o jejum que Deus vai me dar algo, não. E eu falei também que o jejum tem menos a ver com o que Deus vai me dar. Fazer jejum tem mais a ver com o que Deus consegue de mim, na verdade. Certo? Então, nós vamos jejuar a semana. Tem gente que está jejuando hoje, tem gente que está jejuando na quinta-feira, na quarta, não tem problema. E outra coisa, ninguém tem nada a ver com o jejum de ninguém. Se te perguntar, você fala assim, foi educacional, sorrisão. Não te interessa. Mas porque tem uns irmãozinhos, né, irmão? Que gostam de porta. Ninguém é mais ou menos espiritual. Deus conhece o teu coração. Amém? Mas eu quero te convidar, crendo que é da parte de Deus, para nós orarmos e jejuarmos como igreja, porque há um poder quando a gente faz algo em unidade. Amém? Então, e o resto? O resto é para depois. Por enquanto é uma vez por semana. Combinado? Se é dúvida, procura os pastores, nós vamos te orientar. Sem mais delongas, queria que você aplaudisse o Senhor pelo nosso pastor Marcelo Matias. Vem cá, pastorzão. Vai nos compartilhar a palavra. Está em casa, que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Que privilégio estar aqui mais uma vez em semana de oração. Agradeço ao pastor Patrick pelo convite, porque sempre alegra o nosso coração estar aqui, estar junto com nossos pastores queridos, pastor Sérgio Fraga, que nesses cultos de semana acabam me trazendo à memória tantos anos em que a gente esteve aqui nas reuniões de terças-feiras, em que o pastor Sérgio, só ele, um violão e o Espírito Santo, aleluia, já eram suficientes. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ameire, pastor Marcos, que bom estar aqui com todos vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10, Daniel capítulo 6. Daqueles textos muito conhecidos, porque marcam a história da fé, né? Falam de um milagre muito poderoso, muito pregado, muito contado. O texto de todo o capítulo 6 vai nos falar a respeito de Daniel na cova dos leões, e a partir do versículo 10 ele diz o seguinte: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus,
como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos médicos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra ti, ó Senhor, ó Rei. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela mais uma vez nesta noite seja alimento, nos dê firmeza, nos dê propósito para permanecermos diante de ti, justos, purificados, com corações devotos, ó Pai, a quem tu és. Fala conosco mais uma vez, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um texto muito especial, um texto que sempre que é repetido, sempre que ele é lembrado, a imagem maior deste texto é a imagem do milagre. A imagem maior deste texto é a imagem do livramento. É a lembrança do poder de Deus, livrando Daniel da morte, e de uma morte terrível. Porque no campo natural, o que aconteceria aqui seria Daniel ter sido despedaçado. Era isso que acontecia. Nos ginásios, nos apogeus, quando alguém era lançado diante de algum animal selvagem, o único objetivo deste era a condenação e a morte, e uma morte muito terrível. Naturalmente, nós lembramos do milagre, mas este texto também nos traz alguns caminhos que nós precisamos percorrer antes que chegue o dia do milagre. Nós normalmente olhamos para este texto olhando para a cova, mas hoje nós precisamos olhar para este texto não para a cova, mas para o quarto, porque o milagre começa no quarto de oração.
O milagre começa quando um homem se dispõe a se colocar de joelhos diante do seu Deus, independente da circunstância. O milagre começa não quando a condenação chega, não quando a crise chega, não quando o problema chega, e eu vou buscar um momento de oração, porque aqui o texto aponta na direção de algo que é permanente. Se você voltar desde o primeiro versículo de Daniel 6, você vai ver que estes homens que tinham inveja de Daniel, porque ele se destacava diante do rei, e o rei gostava de Daniel pela sua fidelidade, pela sua correção, porque ele era abençoado por Deus. E quando nós somos abençoados por Deus, nós nos destacamos no lugar onde nós estamos. E esse destaque, o que é? É um reconhecimento, é uma recompensa, é o reconhecimento de que diante da comunidade, do lugar em que nós estamos, há um homem e uma mulher justos que temem a Deus. A inveja destes homens começa porque há um homem fiel a Deus, justo, comprometido com o Senhor, que não negocia valores, não negocia princípios, e por causa disso ele se destaca. Ele não se destaca por suas habilidades, ele não é reconhecido pela sua inteligência, ele é reconhecido pela sua integridade. Existem caminhos que precedem o milagre na cova, e um desses caminhos é o reconhecimento de um homem justo, íntegro e temente a Deus. Isso provoca inveja, incômodo, desconforto. E eles ficam tentando encontrar meios para que pudessem fazer com que houvesse um desmerecimento e um afastamento da liderança de Daniel. Eles não encontram isso, porque a Bíblia afirma que não havia em Daniel erro algum. E aí o que eles fazem para tentar então pegar Daniel, condenar Daniel? Eles vão no acerto, eles vão no que Daniel faz direito, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e o texto fala que eles usam a oração de Daniel para criar uma cilada, para criar uma armadilha, para que pudessem então fazer com que Daniel fosse condenado. É muito interessante, meus irmãos, entender que até o inimigo sabe quando nós oramos, porque o meio que o inimigo encontrou para tentar destruir Daniel foi exatamente a sua correção diante de Deus ao orar todos os dias 3 vezes. Se o inimigo sabe quando nós oramos, meus irmãos, eu tenho uma notícia perigosa para te dar. Ele também sabe quando nós não oramos, porque ele sabe o dia, a hora que você se ajoelha no seu quarto. Ele também sabe quando você sai da sua casa sem se prostrar diante do seu Deus. A semana passada aconteceu algo muito interessante. Um único dia da semana eu mudei a minha rotina. Nesse dia eu decidi deixar o Pedro na escola, meu filho, voltar para casa para fazer a minha rotina da manhã. Entre essas rotinas está a minha oração diária. Quando eu saí para levar o Pedro, porque neste dia eu ia deixar ele e voltar, o Pedro olhou para mim, mas ele não olhou de uma forma normal, ele olhou com preocupação, inquieto. Ele olhou para mim: pai, o senhor não vai orar? Aí eu falei: vou, meu filho, hoje eu vou só deixar você, vou voltar e vou orar. E aquilo ficou no meu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Meu filho de 11 anos sabe que quando o papai se ajoelha para orar, papai clama por ele. Meu filho de 11 anos sabe que o livramento que ele vai ter no dia que ele estiver na cova é por causa das orações que são feitas diariamente em favor dele, não apenas quando a cova chega.
Meu irmão, minha irmã, a nossa família sabe quando nós oramos por ela. E quando a nossa família sabe que nós oramos por eles, o ambiente da nossa casa é outro, meus irmãos. Porque quando há clamor por quem se ama, automaticamente algumas defesas são levantadas para proteger a nossa família. A cova pode se abrir, os leões podem chegar, mas os anjos chegam antes. Aleluia! Porque havia oração. Ah, papai querido. Porque havia oração, e o texto fala que era uma oração constante, conhecida tanto pelos inimigos quanto pelo reino. Nossas orações são conhecidas. Recebi um irmão entrando na igreja no domingo, passando por uma grande luta, e a esposa dele chegou para mim e falou: pastor, obrigado, eu sei que tem um exército orando por nós. Nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que há um exército orando e que há resposta de Deus para as orações. Daniel não ora por causa da crise, ele ora antes dela. E esse texto vai nos dar algumas lições preciosas a respeito disso. A primeira delas, meus irmãos, é que a disciplina liberta. As disciplinas espirituais, elas têm o poder de nos libertar de prisões e de situações em que parecemos que não temos saídas para ela. Certamente você não tem dúvida que a situação em que Daniel foi lançado não era uma situação humanamente possível de ser revertida. Não havia nenhum esforço humano que pudesse impedir que o mal se concretizasse contra Daniel. O que impede a liberdade é a libertação que nós conquistamos quando seguimos disciplinas espirituais. A oração é uma das principais disciplinas espirituais que nós podemos e precisamos fazer. E a oração, como Daniel nos ensina, ela precisa ser constante. Ela precisa ser diária. Oração não é repetição. Oração não é reza. Oração não é imitação. Oração não é inclinação, porque às vezes, meus irmãos, às vezes a gente é tentado até mudar a voz para orar. E a gente não sabe que quando a gente ora, nós não temos controle sobre as nossas orações. Quem tem uma vida de oração sabe. Você até sabe como a oração começa, mas você não tem ideia de como ela termina. Muito menos do tempo que ela vai durar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você acha que tem controle do tempo da oração? Você não tem. Porque de repente você está de joelho e o Espírito Santo te comove de uma forma que você adora, que você exalta, que você louva, que você se comove, e de repente rostinhos vão aparecendo diante de você, e é o Espírito Santo te dizendo: clama por ele, clama por ela. E quando você vai ver, meus irmãos, você tinha até um roteiro para orar, você tinha os motivos, você tinha razão, mas Deus mudou o curso da história, porque nós não temos controle, porque oração é conversa, oração é o Espírito Santo intercedendo por nós, oração é o Espírito Santo levantando gente que não te vê há anos, que de repente naquele momento vai orar por você para que você tenha um livramento. Oração, meus irmãos, é algo que comove os nossos corações de uma forma que, para quem não tem uma vida diária de oração, pode até parecer difícil, mas deixa eu te dizer um negócio: se você começar, se você só começar, você vai se surpreender
com a necessidade que teu corpo, tua mente, teu coração vão ter de ter um tempo de oração com o Senhor. A mesma coisa é com a leitura da palavra, disciplinas espirituais que são fundamentais e que são individuais. São disciplinas, meus irmãos, que se praticam no quarto. Nós estamos aqui em uma semana de oração, e louvado seja o Senhor por isso, tá? Porque é impossível estar aqui uma semana inteira de oração e não ser afetado por isso. Nós seremos transformados, meu irmão. O Espírito Santo de Deus vai tocar em nós. Vai acontecer coisa boa, bênção vai descer sobre a igreja e sobre a tua vida. Mas há uma necessidade de que isso continue. Porque senão daqui a 15 dias a gente vai ter que fazer outra semana. E sabe onde é que isso continua? Isso continua no quarto. Brasileiro é supersticioso. Eu recebi uma visita na vila esse ano, numa quinta-feira, e nós temos as orações pelos pactos. E aí depois essa senhora procurou um diácono e perguntou: vem cá, são quantas semanas? Quantas semanas são? 7, é o primeiro número que vem à mente, hein? Cuidado que Deus revela. É até o milagre chegar, mas ela fez uma pergunta pior. Tem que pagar alguma coisa? Sincretismo, superstições, que muitas vezes, meus irmãos, entram pelas portas da igreja e a gente nem vê. E aí a gente está se apegando a amuletos, e aí a gente fala: não, na Maranata não tem amuleto. Mas se você faz da semana de oração um amuleto, em que você faz ela com o propósito que ela mude ali naquele momento, você está caminhando para a superstição. Porque a semana de oração, ela não começa numa segunda-feira e ela termina na sexta. O propósito dela, que é resgatar coisas que foram perdidas, eles têm continuidade nos nossos quartos, nas nossas manhãs, nas nossas madrugadas. Porque se isso começa aqui, isso termina aqui, isso é sincretismo, isso é superstição, e isso acaba no sábado. E não é isso que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando por algo que não termina. É por isso que a oração, a leitura da palavra, a adoração a Deus, meus irmãos, nos coloca no nosso lugar e coloca Deus no santo lugar dele. A adoração nos faz ter uma profundidade de entendimento e de reconhecimento de quem Deus é. E a adoração não é só louvor no culto. Adoração é o meu reconhecimento diário de que eu preciso dele, de que ele é santo, de que ele é justo, de que ele é poderoso, de que ele é criador. Adoração é um ato de vida, disciplinas espirituais. Aleluia. O jejum nos posiciona. O jejum nos faz compreender a necessidade de abrir mão. O pastor Patrick falou muito bem. Ele pregou lá na Vila São Luís, numa semana de oração que nós fizemos, em que o tema foi jejum. Nós precisamos voltar a jejuar para reconhecer as primícias, a prioridade que Deus tem sobre as nossas vidas e as nossas necessidades, disciplinas espirituais que vão nos gerar liberdade, que vão nos gerar livramentos, que vão nos gerar base sólida, para não sermos tão afetados por circunstâncias que podem, Senhor, nos atingir nos nossos dias. Uma segunda lição importante: comece aonde você está. Daniel não esperou um grande evento. Daniel não esperou uma conferência. Daniel não esperou sequer uma semana de oração. Ele já tinha o quarto. Ele já tinha o Senhor. E isso era suficiente.
Não precisava de mais nada, meu irmão. Comece da onde você está. Comece com o tempo que você conseguir. Tem muita gente que não jejua há muito tempo, ou que nunca teve a prática de jejuar, e aí de repente vai fazer um jejum de 24 horas, vai para o hospital. Tem gente que ora e fica frustrado porque a oração durou 3 minutos, e aí Satanás, que é o acusador, ele vai e coloca na tua mente: rapaz, você não é para isso, para com isso. Tem gente que vai orar na hora de dormir e de repente começou a oração, quando foi ver, a oração estava misturada com ronco, com barro, tudo. E aí Satanás fica para você: você não tem vergonha não? É melhor você ir dormir e não orar. Deixa eu falar uma coisa para você, começa com 1 minuto, mas começa, porque a arma de Satanás contra você é botar na tua mente que você não consegue começar. E quando você começa, a acusação dele contra você é que isso não está sendo suficiente. Para quê? Para te desanimar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é difícil que entre nós aqui, nesse auditório hoje, existam pessoas que não consigam começar ou continuar. O coração é bom, o coração é puro, mas não consegue iniciar uma rotina de constância. Sabe por quê? O dia tem 24 horas, todos eles. Você não vai criar 30 minutos a mais no dia para ter o seu devocional. Alguma coisa tem que sair, meu Deus. Alguma coisa vai ter que ser tirada das 24 horas no dia para que você insira 30 minutos de devocional. É o sono? Não sei. Você vai acordar mais cedo? Pode ser. Se não tiver outra forma, acorde mais cedo. Você vai dormir mais tarde? Você vai abrir mão de 30 minutos do teu horário de almoço? Você vai abrir mão do jornal? Ih, pastor, mas está tendo guerra, eu tenho que ver as notícias. Eu não sei do que você vai abrir mão, mas presta uma coisa. Alguma coisa tem que ser arrancada. Alguma coisa tem que sair da tua rotina. E você está esperando aí que eu fale do celular, mas não precisa, porque você já falou no teu coração. Alguma coisa tem que ser arrancada para que o teu cotidiano possa conhecer a oração, para que o teu cotidiano possa conhecer a palavra de Deus. Nós já estamos em março, meus irmãos, e talvez você tenha assumido um compromisso, um propósito desse ano, ler a Bíblia toda em um ano, só que você já era para estar em Samuel, e você ainda está em Gênesis 5. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode recomeçar. Não desista. Porque não é fácil. Não deixe ninguém te acusar. Não deixe nem Satanás, nem nenhum irmão, nem ninguém da tua casa te acusar dizendo que você não é capaz, porque parece simples. Não parece simples? Fala para mim. Abrir a Bíblia ou o celular, 15 minutinhos e ler alguns capítulos, parece simples, mas não é. Porque nós temos rigidez de comportamentos. E não é fácil, como parece, substituir coisas na rotina. Parece que é fácil, mas não é. Mas não é por isso que você não é capaz. Você vai conseguir. Porque o Espírito Santo está te trazendo aqui para te dizer: comece com o que você pode. Comece da forma que você pode, com o tempo que você puder. Só começa. Só começa, porque daqui a pouquinho você vai ver que você não vai conseguir fazer outra coisa antes de orar e ler a palavra de Deus.
A oração, meus irmãos, ela é o alimento da alma. É outra coisa que o exemplo de Daniel nos ensina. Como Paulo afirma, orai sem cessar, assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa de oração, meus irmãos. Nós não resistimos, nem ventos brancos sem oração, quanto mais a uma cova. Nós não resistimos à vida se nós não orarmos. É por isso que muitas vezes nós passamos por tantas lutas, nós temos tantas dificuldades, porque falta alimento para resistir. Isto é igual com o corpo. Alimento, ele gera defesas, não é isso? Quando nós estamos, por algumas circunstâncias, incapacitados de nos alimentar de forma devida, ou até mesmo quando nós nos alimentamos, mas nos alimentamos mal, nosso corpo acaba abrindo portas para doenças. A oração é a mesma coisa para a nossa alma. Se nós não orarmos, meus irmãos, a gente vai ter mais dificuldade. Talvez você esteja aí lembrando da rotina da tua vida. E por que em algumas áreas, por que algumas coisas sejam tão difíceis para você superar? É porque falta base, falta aquilo que é o essencial, falta oração e falta leitura da palavra. E se você não tem a base, se você não tem o essencial, não vai dar. Às vezes você quer começar lá na cova dos leões, mas se você for começar lá na cova, vai dar ruim. Tem que começar no quarto. Porque é no quarto que a gente se prepara para o dia da cova. Nós precisamos ter fidelidade nas coisas pequenas para que possamos ter confiança quando o grande dia chegar. Nós precisamos ser fiéis nas pequenas coisas. Zacarias 4 nos fala a respeito disso, quando o Senhor fala das pessoas que deram importância às pequenas coisas, e algumas só foram ver quando o muro, quando o templo foram reconstruídos, mas isso começou com tijolos. Nenhuma construção, meus irmãos, ela começa no acabamento. Nenhuma construção começa no fim, ela começa com o primeiro buraco que a gente cava para lançar o alicerce. Construir, meus irmãos, é de baixo para cima. A gente precisa compreender a importância das pequenas coisas. Mas você já quer a conferência, você já quer o retiro jovem, e é bom mesmo. Só que passa rápido o efeito. Porque você já começou lá do final, enquanto você tinha que ter se preparado antes para chegar lá no final. A gente precisa começar pelas pequenas coisas e pelas coisas individuais que complementam o que nós recebemos no coletivo. O coletivo é uma bênção, meus irmãos. Eu estava aqui durante o culto, eu estava pensando, isso aqui vira vigília fácil. Fácil, meus irmãos, porque está sendo tão bom esse ambiente, meus irmãos, em que tantos corações se rasgam, se entregam, se comovem diante de Deus. Esse ambiente, ele nos abençoa demais. Aleluia. Mas ele precisa ser continuado nas pequenas coisas, porque senão a gente precisa de um outro muito rápido. Foi no secreto que Daniel foi formado. O profeta, o grande profeta Daniel, o profeta que viu milagres, que anunciou de forma muito especial a voz de Deus. As coisas extraordinárias que aconteceram com Daniel começaram no secreto, começaram no quarto. E Deus honra a constância. Deus honra a consistência. Quando o rei, no versículo 20, vai ao encontro de Daniel e vejam, até ele jejuou.
até o rei jejuou por causa de Daniel. Eu acho esse texto maravilhoso, fantástico. Ele passou a noite em claro. E quando raiou o dia, a primeira coisa que ele foi fazer foi ir lá na cova. E ele faz a pergunta: Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia. Porque Daniel orava no quarto. Até os inimigos e o rei sabiam quem era o Deus dele. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, constância, consistência, continuamente serve, Deus honra a constância, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Deus honra a consistência. Deus honra quem o busca continuamente. Aleluia. A cova dos leões, meus irmãos, ela não começa na arena. Ela começa no quarto de oração. O extraordinário, que certamente eu e você iremos ver, porque o Senhor faz. Ele não começa no dia do testemunho. Ele começa lá atrás, nos joelhos que se dobram diariamente. Talvez Deus não esteja nos chamando apenas para uma semana de oração. Talvez Deus esteja hoje aqui no primeiro dia desta primeira semana de oração. Talvez Deus esteja nos chamando para uma rotina nova, para uma mudança de hábitos, para a constância que nós precisamos ter, caso um dia nós tenhamos que nos apresentar diante dos leões. Se coloque em pé comigo, porque eu tenho certeza absoluta que você quer ver o extraordinário de Deus. E eu também tenho certeza absoluta que Deus está pronto para fazer. Deus está sempre pronto. Mas eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que a constância é o caminho para o extraordinário. Eu preciso te dizer também, se existe alguém aqui que pratica as disciplinas espirituais diariamente e depende disso para viver, essa pessoa um dia precisou começar, meus irmãos. Sabe? Não acho que ela é melhor que você, que ela é mais crente que você, porque eu não sou mais crente do que ninguém aqui. Eu tenho um Deus que conhece o meu coração e que conhece a minha oferta, conhece as minhas intenções. E se você quer começar esta semana no altar, dizendo para Deus: Senhor, eu quero começar, ou dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso resgatar antigas práticas que eu tinha e que o tempo, as distrações foram fazendo ficar para trás. Algumas coisas foram perdidas no caminho. Eu quero te dizer que hoje é um tempo novo, é um tempo de oportunidade, é um tempo de resgate, é um tempo de recomeço, é um tempo de começos. E se você precisa e deseja começar, ou se você deseja recomeçar a ter uma prática diária, individual, constante de busca ao Senhor, saia do seu lugar, porque nós iremos juntos orar aqui no altar. Porque entenda, não é fácil, não é tão simples quanto muita gente acha que é. Não é. Mas Deus está pronto. Deus está pronto para fazer o extraordinário. Deus está pronto para te ajudar a começar. Deus está pronto para te fazer perseverar. Deus está pronto para te dar a constância. Deus está pronto para mover o teu coração
dependa dele, não apenas quando você louva aqui, mas quando você está no teu quarto, quando você está na tua casa, quando você está com a tua família. Porque talvez você precise orar um pouco mais pela tua família. Talvez você precise dedicar um pouco de tempo mais de joelhos, clamando pelos teus filhos, pelo teu casamento. E Deus está pronto para fazer isso aqui por você. Se você precisa, o altar é o lugar. O altar é o lugar onde nós nos apresentamos para que o Senhor possa fazer diferente. Queria chamar a pastora Meire, pastor Marcos, pastor Sérgio aqui, para que nós possamos orar juntos. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e clame ao Senhor. Senhor,
nos libertam de portas de cativeiros de prisões. E sabe o que eu ouvi hoje que mexeu comigo? Até riram do meu lado. O rei Dario jejuou. Eu não sei se eu deixo 3 pontinhos ou se eu concluo a frase, vamos lá. Até o rei persa jejuou. Hashtag fica a dica. Se até o rei ímpio jejuou, irmão, eu não vou jejuar, meu Deus. Eu acho que eu nem fui contigo sobre isso não, mas na hora que eu falei assim, ô Marquinhos, mas o rei jejuou. Aí eu vou jejuar. Porque disciplinas espirituais libertam. Disciplina é rotina. Ouvimos aqui, vamos pegar de novo, constância. Eu vou guardar isso. Eu sempre aprendo, irmãos. Então, se ele jejuou, eu vou jejuar. Eu vou jejuar. Então eu queria te convidar a entrar em jejum conosco como igreja. Deus vai te abençoar com certeza. Vem cá, pastor. Deus abençoe a sua vida ricamente. Pastor Marcelo sempre me abençoa, sempre nos abençoa. Antes de irmos embora, cadê o pastor Sérgio Fraga? Cadê o pastor? Eu queria orar, pedir ao nosso pastor. Nós recebemos aqui um pedido de oração. O Francisco Faria, que foi internado, está entubado, foi internado essa noite, está entubado. Vamos orar pelo Francisco. E também a Tânia, a mãe da Tati, líder de jovens, vai operar amanhã. Vamos levantar um clamor por ela. Está um tempão esperando essa cirurgia. E vamos orar para que Deus abençoe. E tantos mais irmãos também precisam também tem mas não diz o nome aqui, a irmã que está na sala vermelha também, vamos orar, não sei quem é, mas Deus sabe quem é.
Se você quer apresentar um impossível ao Senhor, agora é a hora de clamar ao Senhor, porque nós cremos que Deus liberta da cova dos leões. Vem cá, pastor Sérgio Fraga, vamos orar por os impossíveis, o Francisco, a Tânia e todos os impossíveis aqui. Aleluia. Uma coisa, irmãos, eu guardei do pastor muito importante. Não é na hora que vai ser lançado na cova, na hora do drama, do problema, não. É lá no quarto. É lá na tua casa. O jejum, sabe o que o jejum faz? O jejum é um treinamento. O jejum é um treinamento para mim adquirir domínio próprio. Que meu corpo está pedindo, eu não dou. Meu corpo está pedindo, eu não dou. Entendeu? Isso é importante. Aqui está o Francisco Faria de Paiva. Ele se encontra no Adão Pereira Nunes. Está entubado. Mas o nosso Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Está na cova. Mas o Senhor vai tirar em nome de Jesus, porque existe uma igreja orando. Existe uma igreja intercedendo. Também a Tânia. Amém. Vai operar amanhã. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque nós cremos no poder da tua palavra. Nós oramos. A nossa fé não é um tiro no escuro, Senhor. A nossa fé é fundamentada na promessa da tua palavra. Tu disseste: comerei eu carne de touro, beberei eu sangue de carneiro. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Deus, toma nas tuas mãos o Francisco, toma nas tuas mãos a Tânia, Jesus. Coloca a tua mão, Senhor Deus, sobre essa aparelhagem que está entubando o Francisco. Faz um milagre em nome de Jesus. Que os médicos fiquem surpresos, Senhor Deus amado. Toma a Tânia que vai submeter a cirurgia amanhã. Vai com o teu anjo na frente, meu Deus, em nome de Jesus. Nós cremos no milagre, Senhor. Nós estamos aqui orando porque cremos no milagre. Nós estamos aqui orando porque cremos em Ti, sabemos que o Senhor é fiel. Te louvamos e te exaltamos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja disse: amém. Aleluia. Pega a bênção aqui, meu pastor. Faz assim com as suas mãos, para a gente pegar a bênção. Amém, Senhor. Leva-nos para nossa casa agora, Senhor. Debaixo da tua potente mão. Guardados pela tua mão. Que possamos dobrar os joelhos no nosso quarto, sabendo que a vitória vem em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, as consolações, o poder do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todos sempre.